Prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 8 dessa terceira parte, Lei do Progresso. O tema que iniciamos neste vídeo é Marcha do Progresso. Selecionamos 3 perguntas que Kardec formula aos espíritos e mais 3 subperguntas. E, no finalzinho, um comentário de Allan Kardec a respeito dessas perguntas. A pergunta 779, a força para progredir, aonde há o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, alguns grupos de pessoas materialistas entendem que o progresso intelectual, moral, o progresso financeiro, tudo que se refere ao mundo material, é algo que pode ser ensinado. E há um engano aí. Não é assim. O homem dispõe de uma força dentro de si, própria dos filhos das criações divinas, que impulsiona naturalmente ao progresso. A questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Nós já vimos em outros vídeos que o progresso intelectual se dá sempre por meio do trabalho. Trabalho é toda atividade útil, de modo que o progresso intelectual ocorre sempre. O progresso moral, ele pode estacionar, mas não regride. Muito bem. 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, da escolha, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Esta resposta, ela estará sempre presente em nossas análises desta natureza. Eu vou ler novamente a resposta dada pelos espíritos. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Esta é a pergunta. Resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Questão 780B.
Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Resposta: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Da inteligência se desenvolve primeiro, e da inteligência, na compreensão do bem e do mal, a pessoa escolhe. E então ocorre, a partir dessas escolhas, o progresso moral. Muito bem. Questão 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Então, o homem tem o poder de embaraçar a marcha do progresso. Nós temos visto aí, em determinados regimes de natureza política, ao adquirir o poder, buscam estabelecer um poder coercitivo, dando os rumos ao que os outros, o povo, precisa fazer por escolha não do povo, mas destes líderes. Isto embaraça o progresso, confunde, não é? Questão 781A. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Resposta: pobres seres que Deus castigará serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Temos visto aí pessoas que assumem o poder e exercem a sua autoridade pelo uso da força, subjugando o povo, prejudicando o progresso moral das pessoas. Vai responder por isso. Aqui ele responde assim: pobres seres que Deus castigará. Esta é uma questão interessante porque, prioritariamente, nós somos julgados, os nossos atos ao término de uma encarnação, ou até durante a encarnação, nós somos julgados pela nossa consciência. A nossa consciência, ela decorre do progresso intelectual e moral. Quando a pessoa toma decisões em que a sua consciência não está apta a resolver, a julgar, a avaliar, então esse julgamento, como é o caso de alguém que exerça a seu egoísmo, seu orgulho, a sua maldade, até, vamos dizer, sobre a população de uma maneira geral, já não se trata mais a responsabilidade somente individual, onde a sua própria consciência assume o papel de julgador. Aí há o julgamento de entidades que estão acima do nosso progresso. Não é? É o caso, por exemplo, dos nossos anjos da guarda, que são espíritos muito evoluídos. Nós julgamos através da nossa consciência na medida da nossa evolução. Mas se nossos atos extrapolam aquilo que está ao alcance da nossa compreensão, prejudicando pessoas, aí então esse julgamento está além
da nossa possibilidade de auto-julgamento. Então aí que está o que se diz ali, Deus castigará. Nós já comentamos aqui que há uma hierarquia na evolução espiritual. Os mais evoluídos intelectualmente e moralmente têm ascendência sobre os que são menos evoluídos intelectualmente e moralmente. Então, o julgamento escapa da competência dos menos evoluídos para o entendimento dos nossos protetores, anjo da guarda, e, na última instância, para este planeta, Jesus. Nós já comentamos que Jesus é a representação de Deus para toda a humanidade. Nós, como consciência, estamos representando Deus em nós perante a personalidade. Então, a personalidade, pelos seus erros e acertos, são julgados pela nossa consciência, que é a representação de Deus em nós. Mas quando extrapolamos nossa competência de ação para além da nossa compreensão e prejudicamos outros, aí foge de nossa competência o julgamento. Aí já vai para hierarquias mais elevadas. Até, em última instância, para este planeta, a Jesus. Jesus, representação de Deus para toda a humanidade. Nossa consciência, representação de Deus em nós, perante a nossa personalidade. Entre nossa consciência e Jesus, que é a consciência desta humanidade, há uma infinidade de espíritos mais elevados que muitas vezes assumem este papel de tutoria, orientação e direcionamento. É aí que o julgamento, escapando da nossa alçada, passa a ser considerado um castigo. Na verdade, não é castigo, é uma correção para que nós venhamos a aprender que tal e tal coisa não convém. Muito bem, Allan Kardec faz um comentário resumindo todas essas questões. Ele fala assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas, mas quando estas leis humanas se tornam incompatíveis para com ele, o progresso, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Eu vou ler isso de novo, porque nós estamos vivenciando isto no Brasil e em outros países do planeta, nesta fase em que estamos vivendo. Vou ler de novo. Quando estas leis humanas se tornam incompatíveis com ele, com o progresso, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Curioso que nós estamos exatamente vivendo de maneira muito clara aqui no Brasil. Eu vou falar no Brasil, mas no mundo inteiro, possivelmente, estamos vivendo isto. Fazem-se as leis para subjugar o povo, para que a pessoa tenha mais poder. Esta pessoa, ou grupo de pessoas que agem assim, responderão perante a consciência divina. Escapa a nossa própria consciência. Já está na alçada de entidades muito mais elevadas do que nós,
para avaliar nossas ações e qual será o encaminhamento para que nós venhamos a aprender que aquilo definitivamente não pode ser feito. Muito bem. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda com esse mesmo tema, Marcha do Progresso. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.